sempre alerta. Bem-vindos à nossa live especial do Dia dos Escoteiros. Para quem nunca me viu de chefe escoteiro, ó, aqui meu chapeuzinho, meu lenço escoteiro. Quem não me conhece ainda, eu sou a chefe Valquíria Lobo. Eu sou a mãe do Tiago, de 32 anos, e da Thalita, de 19, e estou aqui nesse programa especial, nesse mês de abril, que é o mês do meu aniversário e o mês do Dia Mundial do Escoteiro, para a gente conversar a respeito dos nossos filhos adolescentes. Gente, deixa eu tirar o meu chapéu, porque fica muito esquisito, né? A gente dentro de casa, assim, chapéu, arrumar o cabelinho. Vocês gostaram de ver meu chapéu escoteiro? Tô com saudade, gente, de isolamento social, não pode fazer atividade escoteira. Tô com saudade dos meus escoteiros. Gente, vocês viram que espetáculo de tema que a gente tem para hoje? Porque essa semana, essa maratona, né, SOS Mães de Adolescentes, eu estou fazendo, assim, bem especial para a gente conversar sobre os nossos filhos adolescentes e adotar algumas estratégias, assim, mais inteligentes, vamos chamar assim, né, para a gente não ficar maluco, não pirar com eles. E eu até coloquei uma historinha hoje no meu Insta, quem não viu ainda, dá uma olhadinha. Então, o que acontece? Eu postei lá no Insta uma imagem feita pelo querido chefe Félix Scarbulis, é um artista maravilhoso, e ele tem feito umas ilustrações maravilhosas para mim, e eu postei hoje de uma mãezinha falando assim, né, para um adolescente, se não tá bom, a porta da rua é a serventia da casa. E aí eu acabei, né, para dar um contexto ali, contar um pouquinho, né, dar um texto, uma legenda para essa ilustração, eu contei um pouquinho de quando eu fui mandada para fora de casa, né, e aí o pessoal gostou bastante. E eu acho que quem não viu, dá uma olhadinha, porque mostra bem por que eu tô aqui, tá? E por que eu sou chefe escoteiro também, tá? Tem a ver com isso, tá? Tem a ver com uma tentativa, assim, de ser mais próxima do meu filho, da minha família. E há 20 anos eu entrei com a família toda para o escotismo, não saí nunca mais. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, o especial do Dia dos Escoteiros de hoje é como convencer seu filho adolescente a te ajudar em casa. Vocês estão com problema em casa, gente? Conta para mim. Conta para mim como é que é. A criatura, assim, quer que o mundo acabe em barranco para poder morrer encostado? É assim, né? Para jogar videogame é um ninja, né? Vai com a velocidade da luz. Mas se for para te ajudar com qualquer serviço doméstico, na verdade, né? Parece que vai se arrastando. E você vai ficando cada vez mais irritado, e desses tempos aí de confinamento, né, que a gente está em casa, todo mundo em casa, a louça tem se procriado como um coelho da Páscoa na pia, tá aí assim também, gente, e que ninguém te ajuda, e fica tudo sobrecarregado só para a mamãe, parece familiar, assim, esses exemplos, né, o quarto, então, virou um chiqueiro, né, assim, não dá nem para entrar, é pedaço de pizza, com meia suja, tudo no mesmo ambiente, tá aquela comédia, né? Gente do céu, e quem que não tá nessa, soltando, como falava antigamente, soltando fogo pelas ventas, né, soltando fumaça pelas orelhas de tanta raiva, igual aquela mulherzinha que eu coloquei de capa aí, que ela fica desesperada, descabelada. Todas as mães de adolescente parece que se identificam muito com ela. Eu recebi vários feedbacks a respeito disso. Essa mulher me representa. Gente, mas vamos falar sobre isso? Porque eu não sei quantas pessoas aqui conhecem o escotismo e o quanto conhecem do escotismo, né? E hoje eu tô, para quem entrou agora, eu tô com essa roupa bonita aqui, é meu uniforme escoteiro, porque hoje é o Dia Mundial do Escoteiro e nós costumamos ir trabalhar, ir para a escola, ir para todo canto com o nosso lenço escoteiro. Mas como a gente está em casa, eu passei o dia inteiro com o meu lenço, viu, gente? Morrendo de saudade de estar saracoteando por aí com ele, mas ainda assim a minha homenagem para esse símbolo especial na minha vida. Bom, eu gostaria de dizer, para quem não conhece o escotismo, que em acampamento escoteiro, eu sou chefe, o escotismo ele é de 6 anos e meio até 21 anos para os membros beneficiários do escotismo, né, os membros juvenis. E a partir de 18 anos, você opta por ser, né, membro juvenil até os 21, ou pode ser voluntário como eu, até as perninhas aguentarem, não tem idade máxima, né? Então, o que acontece? O programa educativo, ele é separado por faixa etária, né? E eu estou acostumada a lidar mais com a turminha, que fica dos 10 anos, 10 e meio, mais ou menos, até os 14, 15 anos.
é a turma que eu tenho uma interação mais próxima, que eu acampo junto com eles neste momento, né? Faz 8 anos com essa turminha. Já acampei com os mais velhos, né? De 18 a 21, já acampei muito com os de 15 a 17, uns pequenininhos de 6 anos e meio até 10, 11 anos também. Já atuei bastante no começo da minha carreira como escotista, que é o trabalho voluntário que eu desenvolvo com todo amor, que faz parte da minha vida. E em acampamento de escoteiros, tá? Eu pego crianças de 10 anos e meio, 11 anos, até 14 e meio, 15 anos, e a gente vai para o meio do mato, umas 30 crianças de uma vez, e fiquem sabendo que essas mesmas crianças que não lavam um copo dentro de casa, que nem tiram o copo do local, né, para pôr na pia, essas mesmas crianças vão para lá, carregam tralha pesada, é material que não acaba nunca mais, por quilômetros, tá? Eles carregam o material deles, mochila, fogareiro, bujão de gás, a gente usa aqueles de 5 quilos, né, que é menor, não o de 13, mas eles carregam, não é a chefia não, a chefia são os adultos, né? Eles carregam, tá? E eles vão para o meio do mato, vão cortar bambu com facão, tá? 10 anos e meio a 15 anos, eu tô falando, tá? A partir de 10 anos e meio, eles já fazem isso, viu? Corta bambu, carrega, tira, desfolha todo o bambu, né? Tira aqueles raminhos, aquelas folhinhas, monta a mesa com esses bambus e o sisal, monta banco, monta portal, monta mastro para pôr a bandeira, montam as barracas, cozinham, limpam todo o local, e quando a gente vai embora, eles ainda deixam todo o local que a gente usou melhor do que a gente encontrou. Por isso que não é raro o escoteiro conseguir espaços gratuitos para acampar. Todo dono de fazenda adora receber a gente, porque quando a gente vai embora, até aquela sujeirinha que não foi a gente que levou, a gente leva tudo embora, a gente deixa tudo melhor do que a gente encontrou, uma tradição escoteira, né? São as mesmas crianças. Mas, chefe Val, que macumba é essa? Piada, viu, gente? Por favor, não me leve a mão, não estou desconsiderando ninguém, não. Que magia é essa, né? Que magia é essa que você inventou? Não fui eu que inventei, tá? Para começo de história. E não é magia alguma. É só aquilo que eu vivo falando aqui para vocês. Mudança de olhar, mudança de postura do adulto implica em mudança de resposta da criança ou do jovem, tá? Simplesmente isso. Simplesmente isso. Falei outro dia que eu fiz o psicologia reversa com os meus netos e todo mundo comeu brócolis. Depois eu conto essa piada para vocês, mas é verdade, aconteceu mesmo. Então, gente, isso eu vou contar para vocês na live de hoje, tá? Então, primeira coisa, vamos entender o que acontece, né? Qual que é o grande problema disso tudo? Tem 4 pontos que eu quero levantar com vocês. Primeiro ponto, eu queria, assim... antes dos pontos, eu já quero deixar coisa bem clara aqui. Gente, nada do que eu falar tem intenção de ofender, de magoar, de fazer você se sentir mais culpada ainda do que você já é, criatura, porque mãe e culpa parece que está na mesma página do dicionário, não é verdade? Eu não tenho nem moral, gente, para fazer um tipo de coisa dessas, né? Aquele negócio, você olha o cisco no olho do seu próximo, mas não percebe a trave, né, que está atravessada aqui na sua cabeça. Eu não tenho nem moral para falar isso, porque justamente eu tenho vindo aqui para prestar esse serviço, para dar essas dicas para as mães, pais também, viu, gente? Aí o Emerson, chefe, falando isso já dá vontade de acampar. Eu também, Emerson! Eu também, dá muita vontade de acampar. A gente vai falar bastante de acampamento hoje, para a gente compartilhar com os leigos, né? Quem não sabe o que é escotismo, qual é a magia que a gente usa para que os escoteiros façam tudo isso, tá? E chega no final do acampamento, depois de passar 2 dias, geralmente a gente acampa, né? Final de semana, 2, 3 dias, naquele sufoco, trabalhando que nem camelo, né? Eles ainda chegam no final do acampamento, daquele grito de patrulha com gosto, com garra, que o pessoal fica, meu Deus, o que eles tomaram, né? Mas é incrível, é incrível. Vou explicar tudo direitinho. Mas eu estava dizendo para vocês justamente que, assim, não precisa se sentir culpada, não precisa se sentir
nada do que eu falar tem intenção de magoar, de chatear, de apontar dedo, de criticar. Primeiro, porque eu não tenho nenhuma moral para fazer isso, porque, como eu estava dizendo, né, eu vim aqui para contribuir, justamente porque quando o meu filho era adolescente, o Tiago, tem até uma amiga, a Sandrinha, falou assim: o Tiago postou uma foto minha hoje, que foi um desafio dos colegas lá, né? Posta a foto da mãe, posta a foto da mãe. Ele postou uma foto minha. E uma amiga, né, que não tinha visto ele ainda, me conheceu aqui das redes sociais, falou assim: Val, mas quando você fala dele, eu achei que era um adolescente. E o Thiago vai fazer 33 anos esse ano, né? E assim, quando ele era adolescente, eu fiz muita barbaridade, gente. Eu fiz muita coisa errada. E foi com esses erros que eu acabei descobrindo muita coisa, sabe? Depois com os estudos, o escotismo e tudo mais. O escotismo é uma base fundamental, é um dos pilares da minha vida e de toda essa minha abordagem, toda essa minha filosofia relacionada aos adolescentes, eu trago principalmente do escotismo, tá? Então, vamos lá, os 4 pontos que a gente precisa elencar. Primeiro fator, gente, historicamente, né, a sociedade que a gente está, aqui no Brasil, ocidental, por aqui, a mulher sempre foi a pessoa mais responsável, né, mas estava mais a cargo dela a questão da educação dos filhos. Aí veio a Primeira e Segunda Guerra, né, na primeira metade do século XX, século passado, 1914, 1939, vocês estudaram, né, na história, não precisa decorar as datas, não. Aí o que aconteceu? Os homens foram para a guerra e as mulheres assumiram os postos de trabalho, né, começaram a tomar conta do comércio da família e começaram a ser contratadas nas fábricas, né, começaram enfim, ser a mão de obra para a produção, porque os homens estavam indisponíveis, estavam na guerra. E com isso, acabou que elas gostaram da ideia, né, de ir para o mercado de trabalho, e em seguida vieram todos os como se diz, os movimentos sociais, né, em prol de liberação e igualdade de gêneros, igualdade de direitos, todas essas lutas aí, né, pela igualdade da mulher. E aí a gente tem tudo isso contemporâneo a um mundo de cultura extremamente machista. Você que acredita que a educação fica por conta da mãe e que o pai é o responsável por prover. Por mais que hoje em dia a gente esteja muito mais liberto desses preconceitos, dessas coisas assim, que não são mais a maneira de pensar da maioria, mas ainda hoje, né, século XXI, né, entrando aí já para a terceira década, a gente ainda traz todo um viés machista que na prática sobrecarrega demais as mulheres, né, dentro de casa com seu trabalho. Então, o que acontece? A mulher acabou tendo jornada dupla, né, ou tripla, porque ao mesmo tempo que ela tinha que educar os filhos, ela ainda tinha a parte dos trabalhos domésticos e ainda tinha que mostrar o seu valor no mercado de trabalho, até para conseguir provar que ela era tão capaz quanto os homens, até para justificar a exigência ou a requisição, né, o pleito de igualdade até de salários e condições de trabalho. Vocês sabem disso, né? Só na década de 30, mais ou menos, que a mulher foi autorizada a votar, né? E foi justamente por conta desse início de movimento aí no mercado de trabalho. Bom, enfim, aí fica essa coisa, né? As mulheres lutando por igualdade, uma sociedade ainda extremamente machista, apesar de já ter melhorado horrores, ainda não é perfeita, ainda permeia muita coisa que a gente nem percebe que é machismo, né? E essa jornada aí tripla da mulher. E tem até uma frase que eu amo de paixão, que diz assim, ó: a sociedade exige de nós, as mães, que nós sejamos profissionais como se não tivéssemos filhos, e que sejamos mães como se não trabalhássemos fora. Como fechar essa conta, gente? Como que não é coerente? Não funciona. E vocês percebem que onde eu vou chegar, né? Lembrando que o nosso tema é como você vai conseguir a ajuda dos seus adolescentes, né? Como convencer seu filho adolescente a te ajudar nas tarefas domésticas. Percebe onde começa o problema? O primeiro ponto que eu queria apontar era esse,
né, da saída da mulher para a vida, né, fora de casa, mas ainda sobrecarregada com o que se considerava como a parte dela nesse trabalho humano. Bom, tudo bem, então vamos lá. Segundo ponto que eu queria dizer é que é o seguinte, por conta da mulher estar realmente saindo, né, para trabalhar e não estar dentro de casa, e por conta de toda essa pressão da sociedade machista, mesmo assim, velada, sabe, mesmo que a gente nem perceba direito, não seja uma coisa muito nítida, muito perceptível, né, assim, explícita, a mulher sente muita culpa, porque ao mesmo tempo que ela quer sair, ela sabe que é importante, e hoje em dia, né, pelas estatísticas, a gente sabe, inclusive, que nem é mais uma questão de preferência, opção da mulher, mas mais de metade das mulheres, né, que estão aí no mercado de trabalho, elas são o arrimo da família, né? São elas que são, assim, responsáveis por sustentar mesmo a família. Então, não é mais uma questão de querer trabalhar, é uma questão de sobrevivência, né? Só que elas carregam consigo uma culpa muito grande, uma culpa gigante, porque sempre vem aquela alfinetada de que os filhos estão abandonados, não pode acontecer nada com as crianças, que o que é que se fala? Onde estava a mãe desse desse cidadão? Eu mesmo, gente, falo muito para mães aqui, e eu sei que tem muitos pais que me acompanham, mas por que eu falo para mães? Justamente porque até o nosso português é machista, né? Vocês sabiam que na Itália, a conjugação verbal, como chama, concordância de gênero, a gente faz de acordo com a maioria. Então, se você, assim, está numa sala e a maioria é mulheres, e tem alguns homens, você vai conjugar, né, toda a regência ali no feminino. Então, assim, a gente não fala pais, né? A gente fala pais no plural, englobando mães e pais. Lá, se tiver a maioria de mães e só um pouquinho de pais, vai se falar mães, e eles que se enquadrem. Eu acho justo. A origem é a mesma, as duas vêm do latim, tá tudo certo. Mas não, a gente ainda tem isso, né? Então, pais, sintam-se incluídos, tá? Eu tenho um pouquinho de sangue italiano, pelo menos a alma, é por causa disso, tá bom? Então, o que acontece? Essa culpa, né, faz a mãe, às vezes, ter uma postura assim de, ai, coitadinho do meu filho, né? Ai, deixa eu fazer alguma coisa por ele, já que eu passo o dia inteiro fora. E aí ela fica naquela, conhece aquela história da borboleta? Né, que tinha, assim, um casulo no jardim, e havia um homem, né, que estava ali apreciando o jardim, e de repente ele viu aquele casulo e percebeu uma movimentação ali, e ficou observando e viu que a borboleta, ela estava com uma extrema dificuldade, né, de sair daquele casulo. E ele ficou compadecido da borboleta, ficou com dó da borboleta, foi lá, pegou uma tesourinha daquelas de cortar unha de bebê, né? E aí, com toda a delicadeza, com cuidado, mas assim, na melhor das boas intenções, e muito delicadamente, abriu o casulo com a tesourinha, né? Para ajudar o parto ali da borboleta. Mas com a intenção de ajudar. Mas o que esse homem não sabia é que quando ele promoveu essa facilidade para a borboleta, na verdade, ele causou o aleijamento da borboleta para o resto do tantinho de vida a mais que ela conseguiu sobreviver depois daquilo. Ela passou o restinho do tempo dela ali na Terra, toda murcha, aleijada, se arrastando, nunca foi capaz de voar, porque é justamente o processo de empurrar e de rasgar o casulo que faz com que os fluidos, né, do corpo central da lagarta vão se passando e abrindo as asas e fortalecendo toda aquela membrana que forma as asas, e é por isso que ela consegue depois expandir as suas asas. Sem esse esforço de ficar abrindo o casulo, ela não conseguiu fazer esse processo de amadurecimento e acabou morrendo muito precocemente e nunca foi capaz de voar. Então, as mães acabam fazendo um pouco isso, né? Elas querem facilitar, e assim, às vezes eu vejo, de novo, não quero julgar, não quero criticar, mas é fato. Vocês também devem conhecer. Tem mãe que exagera. Tem mãe que, se pudesse, mastigava a comida e regurgitava na boca do bebê. Tô falando besteira? Vocês não conhecem pelo menos uma pessoa assim que, né? Ou você também, será que você não exagera um pouquinho nas coisas que você faz pelo seu filho que não deveria fazer? Né? Esse é o segundo ponto que eu queria tocar. O terceiro, gente, é o óbvio, né?
A correria do dia a dia. Gente, pelo amor de Deus, eu não conheço nenhuma pessoa olha, pode não trabalhar fora, não interessa. Não interessa, todo mundo está falando e repetindo aquele discurso, mas é correria do dia a dia, gente. Não está todo mundo correndo desesperado, né? E por conta dessa correria, o que a gente faz? As crianças pequenas, a gente não deixa elas ajudarem. A gente não deixa porque, assim, não dá tempo, sabe? Não dá. Então, na hora que a gente tem ali um pouquinho de tempo para dar aquele tapa na casa, né? A gente vai, ó, vai brincar que eu vou arrumar aqui, ou então, né? Tá sentado no sofá, levanta esses pés, vai pro sofá, levanta o pé para eu limpar por aqui e pau na máquina, né? Não dá para a gente ficar com paciência para ensinar os bebezinhos, né? E aí, gente, eu queria mostrar para vocês o que acontece nesse terceiro ponto, tá? Porque Montessori, Maria Montessori, ela foi uma médica contemporânea de Bipi, inclusive, que é o fundador do escotismo, né? Ela acabou desenvolvendo um método educacional, um método montessoriano. Inclusive, o Tiago, meu filho, estudou por esse método na escola Santa Úrsula, aqui de Ribeirão. É um método maravilhoso que prevê que o desenvolvimento... Prevê não, prega, né? Preconiza, e é comprovado cientificamente, que o desenvolvimento do ser humano, em várias esferas, acontece pelo movimento, pela prática, por fazer coisas, entende? Então, assim, o que acontece? Nas escolas montessorianas, as próprias crianças, elas têm acesso, né, às coisas. Então, se você adota um método montessoriano na sua casa, né, não só nas escolas, o berço do bebê, né, a caminha da criança, é toda colocada num tamanho que ela seja autônoma, que ela consiga subir na cama, que ela consiga descer da cama. Existem uns torres de tarefas, que é como se fosse uma escadinha segura, que a criança consegue subir naquela escadinha e alcançar a pia, né? Tudo fica ao alcance da criança, sabe? E é muito interessante. O Montessori, no método Montessori, não tem essa de você dar copo de plástico, talher de plástico, como se diz, prato, né? Não, você dá o de vidro. Nossa, chefe, mas vai quebrar. Vai. Adulto também não quebra? Quem aqui nunca quebrou um copo, nunca quebrou um prato? Eu quebrava muito mais do que hoje em dia. E por que eu parei de quebrar? Porque eu treinei, né, gente? Eu tô sempre ali lavando louça com o copo na mão, e eu sei que um copo de plástico não é igual a um copo de vidro. Põe sabão num e põe no outro, para você ver qual que escorrega mais da mão, né? Então, assim, instrui e dá o instrumento para a criança ir se habituando. Só isso. Não precisa proteger demais, né? Eu vou passar para vocês uma lista que talvez surpreenda, né? Talvez não, algumas pessoas podem já saber, mas eu queria que vocês imaginassem aí agora, se vocês conhecem alguma criança de 2 ou 3 aninhos. Eu tenho o meu neto mais novinho, o Rodriguinho, que é a peça da família agora, né, gente? Porque 2, 3 anos é a melhor que tem. Rodriguinho tem 3 anos, e assim, olha, sabe o que o Rodriguinho já poderia fazer para ajudar em casa? Vou listar para vocês, ó. Guardar seus brinquedos. Ele pode tirar o prato da mesa e levar na pia. Ele pode guardar os seus sapatos, e o da mamãe também. Ele pode colocar a roupa suja no cesto. Gente, quem que pede para uma criança de 2 anos colocar a roupa suja no cesto? Bom, então vamos lá. Limpar pequenas superfícies. Você imagina o Rodriguinho, né, de 3 aninhos, com um paninho, ajudando a mamãe a tirar o pó do rack? Perfeitamente possível, tá? Pegar frutas e legumes na fruteira, pôr guardanapo na mesa, tirar a própria roupinha. Gente, eu tô falando de um bebê de 2 anos. Eu tô falando de um bebê de 2 anos. A gente não é responsável por educar? Depois eu vou contar uns exemplos para vocês bem interessantes. Criança de 4 a 5 anos, que é a idade do Tiaguinho, filho do Tiago. Olha, arrumar a cama. Gente, o Tiaguinho já pode arrumar a cama? Sim, é com 4, 5 anos que começa, tá? Colocar a roupa na máquina e tirar também, né? Porque o Tiaguinho é meu ajudante oficial de estender roupas. Vou contar umas peripécias já para vocês. Guardar roupa.
Não, chefe Val, vai ficar tudo bagunçado. Claro que vai, ele tem 4 anos, o que você espera? Que ele faça uma dobre como um profissional de lavanderia? Mas já é a idade em que ele pode ser responsabilizado por ajudar nesses pequenos trabalhos, tá? Seu filho pode ajudar em casa fazendo isso com essa idade. Vamos lá, o que mais? Gente, guardar parte da louça. Tiaguinho, com 4, 5 anos, já pode guardar parte da louça, tá? A parte que ele alcança, né? Embaixo da pia, por exemplo, nos meus armários fica embaixo da pia. O Tiaguinho já pode ajudar nessa parte. Ajudar a pôr a mesa. Tirar o pó também, né? Regar plantas. Eu já ensinei o Tiaguinho a regar plantas. Eu já avisei que não pode pôr muita água nem pouca água e tem que pôr devagarinho. Ele faz perfeitamente, perfeitamente. Quando ele vem para casa, ele que rega as plantas. Separar o lixo. Gente, 4, 5 anos. Você conhece criança de 4, 5 anos? Já está na hora de colocar para separar o lixo. Você acredita? Não é normal na nossa sociedade isso, né? Tá, de 6 a 8 anos, já começa a entrar na fase de lobinho, tá? Olha só, lavar a louça. E eu já pus o Tiaguinho para lavar a louça comigo. Com 4, tá? Pôr e tirar a mesa, né? Então, seu lobinho, seu escoteiro aí de pequenininho, de 6 a 8 anos, ele já pode ser responsável por pôr e tirar a mesa, né? Tem mãe que fala assim, não dá para tomar café da manhã todo mundo junto, né? Sou eu para preparar tudo? Não, cada um tem a sua função e o pequeno de 6 anos é o que põe e tira a mesa. Dividindo, dá tempo perfeitamente. Ou muito mais fácil, né, gente? Tirar o lixo da casa já pode ficar por conta dos pequenos, mas eles não aguentam. É claro que aguentam. É claro que aguentam. Vocês não têm ideia do que eles aguentam. Mas é sujo. Ótima oportunidade dele já aprender a se cuidar e se limpar e ter ali a sua, cuidar da sua higiene, pegar o hábito de toda vez que mexer no lixo, tem que lavar a mão muito bem direitinho. O Tiaguinho estava me ensinando a lavar a mão esses dias, viu, gente? Direitinho. O Tiago tem 5 anos. Varrer a casa. Ah, mas não vai ficar bom. Não, não vai ficar bom. Não vai ficar bom no começo. Mas quanto mais ele varrer, quanto mais divertido ele achar varrer, mais ele vai querer varrer, tá? E eu já vou completar tudo isso aqui, ó. Passar aspirador de pó. A minha neta mais velha tem 7 anos, fez em janeiro. Ela faz mais que isso, tá? Vou contar para vocês o que eu fiz domingo com eles. Passar aspirador, arrumar o quintal, guardar compras, pendurar roupa no varal de chão, porque ela não alcança lá em cima, né? Ó, Cateia, com certeza, lobinhos lavam os kits de alimentação em todas as atividades, organizam suas mochilas e por aí vai. Não é? Quem que tá aí? Conta. Dá seu nome. Quem que tá aí com uma alcateia flor vermelha? É aquele lá? É o chefe Francisco? Quem que tá aí? Gente, domingo passado, domingo ou sábado? Ah, não vou lembrar. Fim de semana, meus netos vieram. A avó não é tão idosa assim, né? Ainda deu para visitar a avó. E eu os convidei para vir aqui em casa para nós fazermos o almoço juntas. Eu juro por Deus, a minha neta tem 7 anos. Eu peguei a maior faca que eu tenho aqui em casa, que é uma peixeira deste tamanho, de verdade. De verdade. Pegou uma peixeira desse tamanho e ela cortou o frango. Eu fiz aqueles, sabe aquele filezinho sassami? E eu queria cortar ele na metade. Eu ensinei. Peguei a faca, pus na mão dela, mostrei como é que mexia. Expliquei que, né, não podia cortar assim, podia cortar o dedo, mas que tinha que pôr a mão assim, né, fazendo uma caverninha e que a faca ia passar aqui. Expliquei direitinho. Fiz um para ela ver, mostrei os detalhes, acompanhei os primeiros que ela cortou e depois ela cortou o resto. 800 gramas de frango, a minha neta de 7 anos cortou com a minha faca mais poderosa, tá? E é perfeitamente possível. E ela fez perfeito. Perfeito. Não havia o que corrigir naquilo, tá? É que geralmente, quando eles começam, não fica bom, né? Mas tudo que a gente faz no começo não fica bom, né? Eu lembro que o Tiago, meu filho, sofria muito quando era pequeno, porque a mãe dele, né? Eu tinha acabado de fazer 16 anos quando ele nasceu, eu não estava treinada ainda para cozinhar. O moço comia cada gororoba, gente, tanto que aprendeu a cozinhar rapidão, porque é uma questão de sobrevivência. Não é, filho? Se estiver por aí, ainda comenta.
quanto que você sofreu. Só que hoje em dia, né, com a prática, você sabe que o pessoal até gosta quando eu faço comida? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai aprimorando, mas a gente não aprende, não começou bem lá no começo. Ninguém começa bem lá no começo, né? Vou falar rapidamente aqui. Eu detesto esse negócio de live ter que acabar com 1 hora, e já passou meia hora que a gente está conversando. Vou passar as outras idades aqui, até 14 anos, para vocês verem o que é possível, tá? Desde os 2 anos, acabei de 8, 9 a 11 anos, gente, dá para preparar lanches. Estou olhando aqui para o lado, porque é a minha cola aqui, tá? Estou olhando uma tabela que depois eu vou colocar lá no grupo do Telegram para vocês, tá bom? De 9 a 11 anos, preparar lanches rápidos, e aí hoje eu vou até fazer um protesto, tá errado, preparar lanches rápidos, não. No escotismo, com 11 anos, eles cozinham as 3 refeições, eu não ponho a mão em nada, eu só experimento e como que eles fazem, tá? Então, não são pequenas refeições, tem lobinhos, lá na nossa alcateia, que faz panqueca, tá? Como eu falei, domingo, sábado ou domingo, por que sumiu da minha cabeça? É por causa dessa confusão, né, que a gente não sabe que dia que é. Os meus netos fizeram a comida junto comigo. Arroz, feijão, frango assado com bacon e brócolis, tá? E batata frita. E eu fiz questão de instruí-los, inclusive, a colocar dentro do forno. Eles têm 5 e têm 7 anos, tá? Então, toda limitação que eles têm, somos nós que colocamos, tá? Preparar pequenos lanches rápidos, limpar móveis, limpar espelhos. Olha, a minha fadinha tem dificuldade de limpar espelhos, mas uma criança bem instruída, com 9 anos, consegue. Trocar roupa de cama, cuidar de animais de estimação, ajudar a preparar as refeições, guardar louça, fazer lista de mercado. Já começa a escrever, né? Então já sabe, a minha neta já tá lendo que é uma beleza. De 12 a 14 anos. Limpar banheiros, sim, senhora. Ai, credo. Ué, você não limpa? Os escoteiros limpam e deixam melhor do que a gente encontrou, inclusive, né? Pôr roupa para lavar, passar pano no chão, cuidar de plantas, cuidar de irmãos mais novos. Antigamente, essa tarefa de cuidar dos irmãos mais novos, e novos mesmo, bebê de colo, tá? Começava com 7 anos, os pais iam para a roça e as crianças mais velhas cuidavam dos pequenos. Não é raro a gente ouvir o pessoal, né, da época dos nossos avós dizer que com 7 anos já cuidava dos irmãos mais novos. Preparar pequenas refeições, e aí, de novo, eu acho que tá modesta, eu acho que eles são capazes de preparar grandes refeições. Eu me alimento do que os jovens produzem, cozinham nos acampamentos, e passo muito bem, obrigada, sou capaz de dizer, com a minha palavra de escoteira empenhada, que as melhores refeições que eu já comi nesses 20 anos de acampamentos foram feitos por jovens na idade de 12, 14 anos, tá? Chupa! Chupa, pais de apoio. Pais de apoio são os pais que se voluntariam para ir cozinhar quando tem acampamento dos pequenininhos, que os pequenininhos não cozinham eles próprios, né? Ainda não. Mas a partir dos 10 anos, não tem mais pais de apoio, eles mesmos cozinham, né? E separar contas para pagar. Olha que delícia isso, gente. Vocês já pensaram numa coisa dessa, que eles têm capacidade para isso? E aí eu venho falar agora do quarto ponto, que é a questão dos adolescentes. Deixa eu ver o que a chefe Carol está falando aqui. Sim, chefe, cuidava do meu irmão bebê e tinha 8 anos, somente eu e ele em casa. Não é? Morreu? Tá vivo o seu irmão? E a gente não confia em nada para as crianças. Por quê? Por causa da pressa. Lembra da coisa que eu falei? Né, daquelas 4 coisas, né, que a mulher agora está acumulado, então, jornada tripla. A segunda coisa é a questão dela sentir muita culpa, então querer sempre fazer as coisas pelo filho, mastigar, regurgitar na boca dele, cortar o casulo da borboleta. Terceiro ponto que eu estava falando agora, que por conta da correria, a gente não tem a paciência de ensinar as crianças a fazer essas coisas, e olha, elas são capazes de fazer. Só que assim, para que façam, você precisa ter um tempo de se dispor a ensinar, orientar e supervisionar um pouco no começo. Vivíssimo! Eu sabia! Né? E assim,
e demanda mais tempo ainda. E tem uma outra coisa que acontece, que assim, ninguém começa fazendo bem feito. Vou falar como é que... O almoço, gente, foi perfeito, tá? Foi perfeito. Falei, a Malu cortou o frango, ficou incrível, não tinha o que corrigir, tá? Tava impecável, de verdade. Ela não está ouvindo, então não tem por que eu ficar, né, falando alguma coisa que não seja verdade só para elogiá-la. Também não tenho por que mentir a respeito disso, né? Ela realmente fez um trabalho excelente, trabalho nível de adulto, tá? E foi a primeira vez que, pelo menos aqui em casa, ela fez esse tipo de serviço com aquele equipamento. Mas demora. O Tiaguinho, quando ele tinha 4 aninhos, eu comecei a pedir, 3 aninhos, de 3 para 4, eu comecei a pedir ajuda para ele me ajudar a estender roupa. Até hoje ele fala que ele sabe estender roupa. Ele falou isso no domingo, que a gente cozinhou juntos. Foi domingo mesmo, agora eu lembrei. Mas como que funcionava a brincadeira do estender roupas? Como uma brincadeira, tá? Não era assim, ó, Tiaguinho vai estender a roupa. É a sua obrigação. Não. Tiaguinho, vamos brincar com a vovó? Você ajuda a vovó a estender roupa? Nossa, alegria da vida. Só que, gente, quando o Tiaguinho era piquititico, né, de 3 aninhos, que ele vinha me ajudar a estender roupa, primeiro eu tinha que lavar o quintal todo. Porque eu acho que em algum momento ele jogou a roupa para mim, né? Eu tirava da máquina, colocava numa bacia, e ele pegava da bacia e me dava para eu colocar no varal. Só que em algum momento ele jogou para mim e eu fiz festa para ele, então ele entendeu que para ele me dar a roupa ele tinha que jogar. E obviamente, né, com pouca prática, nem sempre ele acertava, e nem sempre eu conseguia pegar, e aí a roupa caía no chão, né? Então, resolvi isso como? Lavando o quintal. É um quintal piquititico. Você lavou o quintal, chama o neto para ajudar a estender roupa. Gente, ele adora, e ele tem orgulho de dizer que ele sabe estender roupa. Ele falou domingo, fazia tempo que a gente não estendia roupa juntos, né? E mesmo assim ele ainda lembra, faz 2 anos que eu comecei a brincar com ele de estender roupa, né? E eu já tô contando isso para vocês, porque eu vou puxar um ponto já. Porque o quarto ponto que a gente estava conversando é a respeito dos adolescentes. Os pequenininhos, a gente faz desse jeito, vai levando meio como uma brincadeira, supervisiona, orienta, supervisiona, e tem a paciência de esperar, porque eles não vão fazer tão rápido, nem tão bem feito quanto a gente. Isso, né? Mas é um investimento, gente, que vale muito a pena depois, tá? Os adolescentes, como eles não foram acostumados, por que eles não gostam de ajudar? Por que eles vira olho e fica assim, né, fazendo corpo mole e não quer ajudar de jeito nenhum? Que você acaba se irritando e você mesmo pega para fazer. Primeiro, eles não estão habituados a fazer isso. Desde que eles nasceram, nunca foi obrigação deles. Nunca foi uma coisa natural, tá? Se a gente fizesse desde pequenininho desse jeito que eu falei, o mundo que eles cresceram, o normal eu sento para assistir televisão, minha mãe arruma a casa. É assim que funciona a vida. Eles não conhecem outro universo em que isso é diferente. Não caiu a ficha para eles de que um espaço coletivo em que várias pessoas convivem, todo mundo tem que contribuir para que aquele espaço fique confortável para todo mundo. Entendem isso? Quando você pede para um adolescente, de repente, você nunca pediu, só levanta os pés que eu vou limpar, né? Pede para um adolescente fazer alguma coisa, ele fala, ué, como assim? Mudou tudo agora? Por que eu tenho que fazer? Não é minha obrigação? Como não é sua obrigação? Não sou eu que faço essas coisas, é minha mãe. Isso é coisa de mãe. Entende? Eu lembro perfeitamente de quando... gente, tem uma das pessoas que eu mais amei na minha vida e amo, a minha madrinha, já falecida. Minha infância toda foi marcada por ela. E eu lembro que eu ia visitá-la e era uma criança, era uma coisa maravilhosa visitar minha madrinha. Era assim, férias. Quando visitar minha madrinha equivalia a férias na praia. Maravilhoso. Certa vez, eu fui visitá-la, eu tinha ali meus 7, 8 anos, ela me pôs para varrer a casa. Eu fiquei tão revoltada, eu achei um absurdo e comecei a não gostar mais tanto das minhas férias, não. Porque, como assim?
Eu vim aqui para brincar, agora eu virei doméstica. Eu sentia isso, é lógico que eu fui lá, né, fiz e tal, mas eu não gostei. Eu lembro perfeitamente até hoje, fiquei de nariz torcido para minha madrinha. Olha, né? Então eles não gostam porque no mundo deles não é obrigação deles, nunca foi. O que aconteceu que mudou? Entende? Por que agora eu tenho que fazer se eu nunca fiz? Eles não fazem de propósito. E aí acontece o quê? Como eles nunca treinaram, eles vão estar com a mesma habilidade do Tiaguinho. Porque a gente só aprende a fazer a coisa fazendo. Isso, inclusive, é método escoteiro. A aprendizagem se dá pelo movimento, pelo fazer. Aprender fazendo, faz parte do método escoteiro. E você vai fazendo e vai melhorando, vai fazendo e vai melhorando. De repente, do para a noite, o tal do cidadão lá que sempre esteve só no sofá, assistindo televisão, jogando videogame, é convidado a sair daquilo que lhe dá um monte de prazer, um monte de dopamina, né? Para ter que fazer uma coisa que ele não sabe fazer, que não, na cabeça dele não é obrigação dele, e que ele ainda, quando faz, é recompensado com xingamento, com briga, com crítica, porque está fazendo de má vontade, porque não sabe fazer nada direito, porque está demorando demais, porque não era do jeito que eu queria, entende? Ele não desenvolveu aquela habilidade, tá puto porque está tendo que parar de fazer uma coisa legal para fazer uma coisa que ele não estava habituado a fazer. E ainda quando ele faz, a gente tem a mania de olhar só os contras, só os pontos negativos e não os positivos. É chato, e além disso, a nossa expectativa de que eles já saibam fazer só porque são grandes, faz com que a gente não elogie o suficiente, não dê para eles o incentivo necessário para que eles queiram fazer mais, né? Então, tomara que você tenha pego aí essa parte que a gente conseguiu passar no Telegram. E a solução que eu tinha passado para vocês é assim, né? Se você tem filhos pequenos, pega aquela tabelinha e já vai desde já deixando bem claro que a partir de 2 anos, todo mundo que convive naquele espaço tem obrigação, sim, de contribuir com o coletivo. Essa é a vida normal, e não a vida normal que os adolescentes cresceram vendo, que é o quê? Eu no sofá e a mamãe fazendo tudo, tá? Se não é o seu caso, né, você já tem os filhos adolescentes, que eu acho que a maioria está aqui, e não teve esse ensinamento lá atrás, começa agora, tá? E eu vou te dar as dicas de como implantar. Primeiro, a gente tem o pretexto perfeito para começar agora, que é justamente essa época de procriação em nível de coelho da louça na pia. Todo mundo em casa, a pia está transbordando, né? Muito mais coisas para fazer em casa. Então, é o pretexto ideal para você começar já, né? Mas quais são os pontos que a gente precisa prestar atenção? Primeiro ponto, põe na sua cabeça, da visão no ponto de vista do jovem, do adolescente, quando você pede alguma coisa para ele, você está querendo se folgar em cima dele, porque não é obrigação dele. No mundo em que ele nasceu, ele nunca teve que fazer. Sempre a mamãe que fez. Então, é obrigação da mamãe. É essa verdade que ele enxerga do planeta, da vida que ele sempre viveu, tá? Então, se você criou seu filho sem ter tempo de ensinar para ele desde pequenininho como é que fazia tudo, né? 2 aninhos já pôs um paninho na mão dele para ele tirar pó? Não sabia que podia, né? De uma hora para outra você quer que ele ajude? Se é esse o seu caso, então entenda, a vida que ele percebe, o mundo em que ele nasceu, não é obrigação dele fazer. Então, na cabeça dele não é, mas tem um jeito de você reverter isso daí. Primeiro passo, põe isso na sua cabeça e tudo que você for pedir para ele, se a gente tem que tirar o adolescente desse mundo mágico de que ele não tem obrigação de ajudar, a nossa postura tem que ser de quem aceita e tá pedindo um favorzinho, tá pedindo uma ajuda, tá? Então, se põe na posição de quem está recebendo um enorme favor, tá? E aí usa aquele exemplo de educação que a gente ensinou para eles, né? Por favor e obrigado, tá bom? Esse é o primeiro passo. O segundo é começar de pouquinho. Não vai querer começar chamando a galera para ajudar na faxina, tá? Passar o dia inteiro ali, né? Esfregando as pedrinhas do asfalto, porque eles não vão gostar dessa brincadeira. Você tem que começar com pequenos serviços, pequenos favores,
tá? Coisa assim que em 2 minutinhos ele vai lá e faz para você, e aí você agradece, beija o pai dele, tá? Finge que ele tá te fazendo um favor, a gente sabe que não é, mas ele não sabe, tá? Então, eu dei um exemplo, não sei se ficou aqui, vou lavar a roupa, né? Filha, por favor, eu tô muito atrasada hoje, você pode me fazer uma gentileza? Eu sei que você tá aí, né, curtindo, mas é rapidinho, você pode fazer para mim? Ah, mãe, tá, que? Né? Revirando os olhos, mas tudo bem, finge que ela tá fazendo de boa vontade, fala assim, você pode recolher as toalhas dos banheiros e pegar a roupa no quarto do seu irmão para mamãe lavar? Por favor, querida. Aí ela vai, pega, tá aqui, com aquela cara de deboche de adolescente normal, né? Lembra que ela está te fazendo um enorme favor, que não é obrigação dela, na cabeça dela, tá? E que o que ela está fazendo já é muito por você. Põe esses óculos, tá? Veja o mundo desse jeito, que vai ficar mais fácil você ter a postura ideal de obter a contribuição do seu jovem sem ter que brigar, obrigar, chantagear, ameaçar, tá? Esse segundo passo pede pequenas coisas, e assim, elogia, gente, elogia, mesmo que não trouxe todas as toalhas, trouxe de um banheiro, não trouxe do outro lavabo, ou esqueceu um monte de roupa em cima da cama, não sei de quem, quando você receber o favor do seu adolescente, agradece, nossa, filha, ainda bem que você buscou para mim, sem você eu não ia dar conta hoje. Aí ela já vai se sentir assim, bem por ter sido, né, reconhecida, e vai falar, nossa, coitada da minha mãe, né? Sabe? Vai ficar aquele pensamento, aquela sementinha na cabeça dela, e ela vai voltar lá para o videogame dela, para a rede social dela, e é assim que começa, de pouquinho, pequenos favores, tá? Quando ela fizer alguma coisa errada, lembra que existe um processo que a gente vai treinando. Descobri a técnica que a minha esposa usa comigo com a louça. O meu marido agora lava louça, Cris. O meu marido agora lava louça. E a técnica foi essa: elogio, 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 abraço, amor. Nossa, você é o melhor marido do mundo. Foi lá e lavou de novo? Você acredita? Funciona, viu? Então, tem um fator aqui nesse negócio assim, de quando eles começarem a fazer as coisas, se eles não estão acostumados desde o começo a fazer, se eles não estão já treinados, já não estão hábeis, né? Falei que o escotismo usa esse método de aprender fazendo. Quando você começou a fazer as coisas lá no passado, né? A gente não... Te amo, mãe. Eu também te amo, filho. Quando a gente começou a fazer as coisas... o Thiago sabe, ele pode depor para vocês. Eu era uma péssima cozinheira. Esse menino sobreviveu por sorte. Porque eu fazia cada gororoba, mas cada gororoba que vocês não têm ideia. Quando a gente começa a aprender a fazer uma coisa, a gente não sabe fazer bem. O Thiago comeu cada gororoba quando era pequeno, gente, que eu nem sei como é que sobreviveu essa criatura. E hoje em dia, quando eu vou cozinhar, até que vira alguma coisinha. O pessoal curte a minha comida, né? Então, assim, é prática, né? Não é de uma hora para outra que a gente aprende a fazer as coisas. Tem que ir treinando até ficar legal. E quando o jovem, o adolescente vai começar a te ajudar, ele não vai fazer bem nem as pequenas coisas, tá? Nem essas pequenas coisas que você vai pedir para ele. Então, ela vai buscar a toalha, mas ela busca de um banheiro e não busca de outro. Ela vai pegar, vai entrar no quarto do irmão, vai pegar a roupa que está em cima da cama, mas vai esquecer a que está no chão. 2 maneiras de você orientar, de você ensinar, tá? Lembra que o processo de aprender é longo. Primeiro, se ela... Você pediu um favor, ela fez, não fez bem feito, ignora o que tá ruim, tá? Faz vista grossa e agradece muito a parte que ela fez bem, tá? Se ela pegou metade da roupa, já é metade da roupa que você não tem que pegar, tudo bem? E assim, se passou a lavada, na próxima lava, não é o fim do mundo, você vai sobreviver, né? E essa é uma técnica, gente, que funciona muito, por quê? Porque se você fala assim, você pegou isso, mas não fez aquilo, igual a minha escoteira, que lavou a louça, mas não enxugou e guardou, todo o esforço dela, ela acha que não vale a pena. Ou vem aquele adolescente, né, que eu nunca sou suficiente para minha mãe, nada do que eu faço tá bom, eu nunca satisfaço as expectativas dela, né, então para que eu vou me esforçar? Se eu vou fazer e já vou sempre ser esculachado, entendeu? Então, assim, elogia a parte que tá boa e ignora a parte que tá ruim, porque quando ele faz alguma coisa para você, né, como um favor, lembra? Como se fosse um favor, e você diz o que ficou errado, ele não se sente
reconhecido pelo favor que ele te fez, mesmo que você fale a palavra obrigado. Você guarda aquela instrução da coisa que ele vai ter que melhorar da próxima vez para a próxima vez, tá? Não no momento em que ele faz a coisa errada. Entendeu? Agradece a parte que foi boa, ignora a parte que foi ruim. Na próxima vez que você for lavar roupa, que você for pedir para recolher de novo, filha, de novo, você pode ir lá pegar para mim? Mas, da outra vez você acabou esquecendo do banheiro do fundo, né? E do seu irmão, ele deixa umas roupas no chão também. Você se importa de pegar dos 2 banheiros, do chão e da cama, para não ficar nenhum para trás? Quando você instrui assim, não causa aquele mal-estar do não reconhecimento. Ela vai até agradecer intimamente, né, emocionalmente, por você, vai se sentir assim, puxa, esqueci, foi sem querer. Ela vai meio que se sentir na obrigação de se desculpar por ter feito errado, ou pelo menos vai pensar isso, tá? O sentimento dela, caramba, dei mancada, e vai procurar fazer melhor. Mas na próxima vez, não falar nada na hora. Ou então, alguma instrução, você vai ensinar, ele vai pedir para ele lavar a louça? Ele já lavou a louça alguma vez? Não é só de olhar que aprende, não. Então, você vai lá, pega o copo, lava, explica todos os detalhes, né? Ó, gente, o copo a gente lava assim, aí põe assim, ó, bem essa beiradinha, não esquece de lavar o fundo, a borda. Na hora de enxaguar, põe a mão bem por dentro, esfrega, tá vendo? Ó, cuidado, porque o vidro com o sabão fica muito escorregadio, então é normal deixar cair. A gente deixa, né? Se ele errar, se ele quebrar, é só um copo, é só um prato. Respira, tá bom? Que vai melhorando com o tempo. Bom, pequenos favores, elogia sempre, paciência até adquirir o processo de habilidade, até ficar bom, né? E quando você elogia, mas elogia de uma maneira honesta, de uma maneira verdadeira, não tenta dar uma despertinha, tá? Se você tá com ódio no coração, porque você pediu para buscar a toalha, só buscou de um banheiro, não buscou do outro. Na sua cabeça, era óbvio que tinha que buscar dos 2. Obrigada. Ele percebe, ele sabe que você está sendo irônica, que você está fingindo. Sinta gratidão real, seja íntegra, para elogiar, tá? Vai fazendo isso de exercício que vai ficando cada vez melhor. Isso também é um processo de aprendizagem que você vai treinando, vai ficando cada vez melhor, tá? Sentir a gratidão real, tá? Guardar, segurar, fechar, morder a língua, mas não criticar, não falar a parte ruim. Tudo bem? Bom, outra coisa que você faz, quando você elogia, você deixa a pessoa, assim, cada vez mais viciada na dopamina que o elogio feito de maneira correta proporciona. Lembra, ele tá lá na internet, uma coisa que dá dopamina para ele pra caramba, aí você quer que ele pare de fazer aquilo para vir fazer um trabalho que não gera dopamina, não é prazeroso, é chato, e ao mesmo tempo, na cabeça dele é sua obrigação, porque você nunca ensinou para ele que todo mundo tem que colaborar da maneira natural, né? Assim que é a vida, mas de repente, de um dia para o outro, todo mundo tem que ajudar. Não, no mundo que eu nasci, eu ficava no sofá e minha mãe fazia tudo. É assim que é a vida normal. Obrigação de mãe é uma casa, não de filho. Eu ainda sou filho. Gentileza gera gentileza, exatamente. E sabe, Cris, as pessoas que a gente mais ama, que estão mais próximas da gente, são as pessoas para quem a gente menos é gentil. A gente é muito bem quisto pelas pessoas de fora, né? Mas as pessoas de casa a gente trata com casca e tudo. E nunca lembra que gentileza gera gentileza, inclusive dentro de casa. É um hábito nosso que a gente não para pensar, né? A gente sempre pode fazer diferente, melhor, não é verdade? Então, essa parte assim do elogio, sempre elogiar da maneira certa. Qual que é a maneira certa? Não adianta você falar, você é inteligente. Você é inteligente, ele não teve que fazer nenhum esforço para... Isso é verdade, né? Ele não teve que fazer nenhum esforço para ser inteligente. Então, é uma maneira errada de elogiar. Posso até depois fazer uma live explicando isso mais profundamente, mas qual que é a maneira certa, então, de elogiar? Você elogia aquilo que foi algo que ele fez para merecer. Por exemplo, se ele se esforçou, né? Olha, ele estava lá, pensa, se ilude, tá? Se for o caso. Ele estava lá sentado, curtindo a vida numa boa, a chata da mãe pediu para ele parar uma coisa que dá muito prazer para ele fazer um favor. Ele revirou os olhos, falou, tá bom, mas foi lá e fez. Poxa, isso é um esforço. Falou, obrigado, filho. Poxa, você, né?
deixou de fazer suas coisas para me ajudar. Estou muito agradecida por você. Obrigada pelo seu esforço, obrigada pela sua consideração. Isso foi uma coisa que ele teve que ter uma ação, ele teve que ter uma participação ali, né? Uma ação que ele fez por merecer, e não nascer inteligente. Faz sentido? Isso é muito bonito. O que eu fiz para ser bonita? Nasci. Não é elogio, mas se você diz assim, nossa, você se cuida, né? Você está sempre com o cabelo arrumado, você está sempre preocupado com a higiene. Parabéns, eu gosto desse jeito de se cuidar. Isso foi um esforço que ele fez, foi algo que ele decidiu cuidar de si. Percebe? É diferente de falar, você é linda. E nesse processo de elogiar, gente, adivinha, o jovem vai ficando cada vez mais viciado em receber essa dose de dopamina, porque se tem uma coisa que a adolescente é carente, né, é de elogio de adulto, reconhecimento de adulto, principalmente dos pais. Gente, a gente come no acampamento, eu não sei se vocês pegaram essa receita, se deu tempo de passar a receita antes de cair a live, arroz 3 camadas, a gente come lá no escotismo. Vou passar a receita para vocês. Arroz cru em cima, papa no meio, queimado embaixo e com ervas finas da região ainda, sabe? Sabe assim que sempre cai umas folhinhas de árvore, alguma coisa assim? É brincadeira. Mas assim, não fica bom nas primeiras vezes, gente. Só que quando você põe foco nas coisas que deram certo, né? Ah, deu uma queimadinha aqui, mas é difícil mesmo cozinhar em fogareiro, cozinhar em lenha, né? Cozinhar na fogueira. Nem nós adultos, né? Se não tivermos prática, não vamos acertar de primeira. A quantidade é diferente do que você está acostumado. Então, assim, elogia o que deu certo, entendeu? Se ficou sem sal, pega um pouquinho mais de sal e salpica em cima, elogia a parte que deu certo, ignora um pouco a parte que estava ruim. Na próxima vez você instrui melhor, para que vá aprimorando. E quando você come e elogia, mas elogia de uma maneira íntegra, eles vão pegando gosto por aquilo, vai viciando eles na dopamina que isso gera, tá? E eu sei que adolescente é carente de elogio, porque uma vez eu precisei fazer uma dinâmica com eles e pedir ajuda para os pais. PH falou que comeu esse arroz no Jamboree. Eu também. Sempre tem, mas eles vão ficando bons depois, viu? As melhores comidas que eu já comi em acampamento também foi feito por jovem de 12, 13, 14 anos, viu? Pode apostar. Uma vez eu fiz uma dinâmica que eu precisei que os pais falassem as qualidades dos filhos, e de 30 pais, só 2 conseguiram me falar só as qualidades dos filhos. Os outros tiveram dificuldade, alguns não conseguiram encontrar qualidade nos filhos, alguns, não lembro quantos. Mas os outros 28 me mandaram 1 ou 2, né, qualidades, adjetivos positivos, e mais uma lista, 2 folhas de defeitos, né? E são sempre os mesmos: preguiçoso, irresponsável, desligado, sempre a mesma coisa. Mal sabem eles que são fatores biológicos que estão provocando essas características nos adolescentes, e que depois eles viram gente, sabia? Não precisa bater não, vira gente quando... Brincadeira, gente. Mas, assim, depois, quando cresce, vira gente boa, tá? Não precisa bater, não. Às vezes a gente olha, né? Karnal falou isso uma vez. Ele definiu esperança com um exemplo prático. Ele falou: esperança é você olhar para o seu filho de 12, 13 anos e acreditar que aquilo vai virar alguma coisa. Ai, eu tive vontade de esganar o Karnal, apesar de eu gostar muito dele. O bom humor dele é muito gostoso, né? Mas é isso, eles estão treinando, eles não estão prontos ainda, né? Então, foca no que está bom, deixa de lado um pouquinho o que está ruim. Na próxima oportunidade, você instrui melhor, que ele vai se aprimorando e vai ficando cada vez melhor, tá bom? Então, é isso. Eles não enxergam como obrigação. A gente também já quebrou muito prato. Devagar, não vai com tudo, querer que eles façam tudo de uma vez. Pede pequenas coisas e você vai perceber que essa dopamina que vai viciando eles, com o passar do tempo, você levantou para ir lavar a roupa, ela vai: quer que eu pegue a roupa para você, mãe? Vou lá. E aí vai virando automático, e aí vai pegando. E, lembrei, outra dica que eu dei é para a gente aproveitar o contexto que a gente está, de estar todo mundo em casa, é o pretexto perfeito para a gente falar: gente, olha, não estou dando conta, a louça está procriando lá na pia, então vamos fazer igual os escoteiros, cada um tem a sua função. Então, no escotismo, gente, tem a turminha ali de 8 jovens, mais ou menos, é uma turma assim de, no máximo, 32, a classe,
né? Vamos chamar assim de classe, fazer uma analogia. A tropa tem 32 jovens no máximo, e esses 32 são divididos em 4 patrulhas, 4 mini equipes, cada uma delas com no máximo 8 jovens. E esses 8 jovens da patrulha, oi Priscila, tudo bom? Eles vão dividir as tarefas entre si, tá? Então, um é o cozinheiro, o outro é o lenhador, o outro é o sanitarista, que é o responsável pela limpeza, o outro é o responsável o aguadeiro, que é o responsável por captar, abastecer, esterilizar a água, né? Tem um monitor, que é tipo o maestro ali, né? Quem coordena a equipe toda, o enfermeiro, cada um faz, o cozinheiro, intendente, almoxarife, cada um faz a sua função, às vezes acumula algumas funções, mas a distribuição é feita de uma maneira que não fica um monte de função na cabeça, né, nos ombros de uma pessoa só, é tudo distribuído, porque aí a patrulha passa a ser mais eficiente, entende? E a gente também, eles mesmos elegem quem vai ser o quê, eles procuram alguns critérios de justiça, né, para não sobrecarregar só um, e também, assim, as características de cada função. Por exemplo, quem é monitor não vai poder ser lenhador. Por que não? Porque o lenhador, geralmente, ele vai ficar um bom período, né, do começo do acampamento, lá no bambuzal, cortando bambu. Como que ele vai coordenar a equipe se ele está cortando bambu, né? Então, as funções incompatíveis. E outra coisa também que eles usam, que a gente pode usar em casa, as preferências. Tem gente que tem mais habilidade para uma coisa ou preferência por outra. Aqui em casa, por exemplo, quando a Thalita está aqui, que eu peço alguma ajuda para ela, eu nunca peço para ela lavar a louça, porque eu sei que ela não gosta de lavar a louça. Então, assim, tem coisas que ela gosta mais, outras gosta menos. Então, não precisa, né, a gente fazer, Val, e quando tem uma coisa que ninguém gosta? Reveza, né? Quando tem alguma coisa que ninguém gosta, a gente pode fazer assim, por exemplo, vamos fazer um jogo entre família, um jogo de tabuleiro, né? Vamos jogar baralho, sei lá. Quem perder no jogo vai ter que lavar a louça, né? De vez em quando. Então, assim, revezamento, ó. Segunda é fulano, terça é ciclano, né? Ou cada um lava o seu prato, que a gente usa muito no escoteiro também, e aí a pessoa da vez vai ter que lavar só os pratos, os utensílios que são para cozinhar, né, as panelas, os pegadores e tudo mais lá, para já dar uma aliviada, se cada um lava o seu, percebe? Então, a gente vai arranjando jeitos para que não fique pesado nem sacrificante para ninguém. Essa é uma técnica que a gente usa no escoteiro, que é o sistema de patrulha, faz parte do método escoteiro e que é perfeito para a gente aproveitar esse momento em que a gente está mais em casa e o serviço está se acumulando ainda mais, né, para a gente pedir para cada um pegar uma pequena coisa, né, junta aí todas essas dicas, não vai pedir para, de repente, a pessoa ficar responsável por fazer tudo, porque vai ser uma mudança muito brusca, tem que ser de pouquinho em pouquinho, sempre focando no que tá bom e tendo a paciência de esperar, e não vai ser em uma semana que vai ficar bom, tá, gente? Lembra que se você começou com 2 aninhos, o cara vai estar bom para te ajudar e achar normal que todo mundo tem que colaborar com 12 e 14. Né? A criança que desde pequenininha, com 2 aninhos, já era responsável por guardar seus brinquedos, por passar o paninho ali para tirar o pó do rack, da sala, os móveis que ela alcança, né? A criança de 4 aninhos que já era incentivada a ajudar a pôr a mesa. Ela cresce num universo em que todo mundo colabora, e isso é o normal, né? Só que de 2 aninhos até os 14, que foi a faixa etária daquela tabela que eu li para vocês, que eu vou deixar no Telegram, são 12 anos de treino, entendeu? Então, não vai adiantar que se você nunca pediu nada para o seu jovem, de repente pedir hoje, que a semana que vem ele vai estar super solícito, super afim, fazendo tudo certo e com grande habilidade. Não vai ser toda hora na hora que você quer, tem que ter esse jogo de cintura também, não vai ser do seu jeito, com a sua habilidade, que já está treinando aí a vida inteira, né? Vamos combinar? Que eu já estou com quase 50 anos, estou treinando lavar louça faz um tempão, que o Tiaguinho não vai lavar tão bem quanto eu. Então, foco no que tá bom e esperança de que vai melhorar. Tá legal? E, de novo, gente, eu tô convidando vocês para ir lá pro grupo do Telegram, vou deixar aqui, tá na bio do Instagram, tá? E vou deixar também aqui na descrição do vídeo, quando ele subir, que o YouTube tá terrível. E vou deixar para vocês o endereço do Telegram, e lá eu vou postar essa tabela das tarefas. Se você tem filho pequeno, pode começar desde já. Se você tem filho grande, aplica essas dicas que eu falei, tá bom? Gente, obrigada mesmo, tá? Um super beijo para vocês.
Fica com Deus para todos os escoteiros. Sempre alerta e a gente se vê. Tchau, tchau.